Meu nome é Marcos Almeida e o que aconteceu com o corpo de Rodrigo Soares nunca vai sair da minha mente. Eu sou legista, trabalho no Instituto Médico Legal há quase 10 anos e até aquele dia nada me preparou para o que encontrei. Rodrigo Soares foi encontrado morto em sua casa, aparentemente de causas naturais, um infarto fulminante. Como de costume, minha tarefa era simples: abrir o corpo, procurar as causas da morte e documentar o que fosse necessário. Mas quando entrei na sala de necropsias e vi aquele corpo, algo no ar parecia estranho, uma sensação de presságio, como se algo estivesse prestes a se revelar. Ao abrir o peito de Rodrigo, a primeira coisa que notei foi a ausência de qualquer sinal de trauma, como se sua morte tivesse sido repentina e sem dor. Mas então, algo me parou. Dentro do coração dele, encontrei uma substância negra, viscosa, que se espalhava de forma irregular pelas artérias. Uma substância que não deveria estar ali. Eu já vi casos de envenenamento, de infartos causados por coágulos, mas aquilo não se parecia com nada do que eu já conhecia. Eu parei. O silêncio na sala era pesado. Eu olhava para a substância tentando entender o que estava acontecendo. Mas não havia explicação médica que fizesse sentido. Nenhuma toxina conhecida, nenhum veneno, nada. Isso deveria ser impossível, mas ali estava. Eu estava lidando com algo que desafiava todas as leis da medicina. Mas o pior estava por vir. Enquanto eu continuava a dissecação, algo chamou minha atenção de uma forma tão intensa que me fez parar novamente. O rosto de Rodrigo. Ele estava pálido, sem vida, mas sua expressão estava errada. Não era uma expressão comum de uma pessoa que morreu repentinamente. Ele estava em pânico, seu rosto congelado em um medo absoluto, como se tivesse visto algo que o havia aterrorizado profundamente. Você deve estar pensando, mas isso é normal. A expressão de uma pessoa pode mudar depois que morre. Eu pensava o mesmo, até que comecei a olhar mais de perto. O tipo de medo que estava ali não era natural. Não era o tipo de susto que alguém poderia ter ao dar seu último suspiro. Era um terror visceral, como se ele tivesse descoberto algo que não poderia ser explicado. Algo que não deveria existir. Algo que nem ele, nem qualquer um de nós deveria ver. Eu continuei sem saber porquê, mas algo em mim não queria mais continuar com o procedimento. Havia uma sensação crescente de que aquele corpo estava me escondendo algo. Quando finalmente terminei a autópsia, o relatório foi claro. Infarto fulminante. Mas nada sobre aquela substância. Nada sobre o medo estampado no rosto de Rodrigo. Quando o caso foi arquivado, eu ainda não conseguia tirar da cabeça o que vi. Como aquilo estava ali e por que ele parecia tão aterrorizado. Não podia ser só um infarto. Algo mais estava em jogo. Algo que nem eu nem a ciência podíamos compreender. Passei dias voltando àquela sala, observando o corpo de Rodrigo em minha mente. Eu vi o terror em seu rosto em cada canto da minha casa. E ainda não consegui esquecer a ideia de que ele viu algo que não era para ser visto. Algo tão profundo e perturbador que foi o suficiente para tirá-lo de sua própria vida, mesmo sem deixar qualquer sinal físico que explicasse o que realmente aconteceu. Agora, cada vez que entro na sala de necropsias, olho para o rosto de cada corpo, com a esperança de que eu não veja aquela mesma expressão de pavor. Mas por mais que eu tente, aquela cena não sai da minha cabeça. E eu me pergunto, o que Rodrigo realmente viu? O que ele encontrou naquele último momento que o levou a uma morte tão repentina e sem explicação? Eu te pergunto, você consegue imaginar o que é olhar nos olhos de alguém e ver um medo tão profundo que ele não consegue mais viver com isso? Porque eu vi isso e até hoje, o olhar de Rodrigo me persegue.